Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temem diante dele. Amém? Querido Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos, ó Deus, por mais este momento. Por mais este momento de estarmos aqui reunidos na tua casa para louvar e bendizer e exaltar o teu nome. A ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Deus, fala conosco, ó Pai, de uma forma excelente, e que teu poder, a tua graça possa ser verdadeiramente conosco nessa noite, mais uma vez. Nossa oração de gratidão em nome de Jesus, para a glória e honra ao teu nome. Amém? Podemos sentar. Tudo quanto Deus faz é para durar eternamente. É por isso que Ele tem algumas exigências para com as nossas vidas. Tudo Ele colocou na sua normalidade, e Ele deu seus indicativos. Da mesma forma que um motorista tem por obrigação de conhecer bem as placas sinalizadas encontradas na estrada. É um grande risco você dirigir sem conhecer as regras que determinam a segurança do tráfego. Isso acontece em todos os meios, em toda circunstância de transporte, seja o comandante de Airbus, seja o maquinista do trem, seja o condutor do metrô. Todos precisam estar a par das regras, né, que regem o tráfego. Agora eu pergunto, e na jornada espiritual, será que é diferente? Ativos para que ninguém errasse o caminho. Ninguém errasse o caminho. Infelizmente, por seu orgulho, por sua vaidade, né, o homem acha-se plenamente preparado para dirigir seus passos de acordo com a sua vontade. As pessoas dizem assim: não tem problema, não, eu sei já. Não preciso ficar aprendendo. Tudo que eu sei desde pequenininho. É por isso que muitas vezes nós encontramos na viagem da vida milhares de pessoas machucadas, traumatizadas em razão de acidentes provocados por esse descuido. E quantas pessoas hoje que infelizmente não se desliga daquilo que ocorreu lá no passado, ou até mesmo na sua infância, achando que não tem problema nenhum, e vive uma vida de sofrimento, de tristeza. É por isso que nesta noite vamos examinar aqui alguns desses sinais dados por Deus, para que nós possamos avançar em segurança rumo ao destino eterno. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Deus colocou umas regras nas nossas vidas, e nós temos que aprender isso. Deus encontrou muita dificuldade, irmãos, na formação do seu povo, depois que José morreu. Israel se multiplicou grandemente. Com esse crescimento, veio também o afastamento de Deus. O povo deixou de se dominar pelo esquecimento. Durante muito tempo de escravidão lá no Egito, o povo deixou de cultuar a Deus. Eles mantinham uma leve lembrança do que aprenderam dos seus antepassados, de Abraão, Isaac e Jacó. No entanto, não servia o Senhor com dedicação e temor. Isso provocou um afastamento de Deus, e o Senhor lembrou que aquele povo estava clamando dia e noite, pedindo por socorro, dizendo: Deus, socorre, nós não aguentamos mais viver nessa escravidão.
E muitas vezes, o povo que está cativo também tem esse objetivo. Deus, por favor, eu não quero mais viver nessa forma que eu estou vivendo. E muitas vezes nós o apresentamos. E graças a Deus, com essas pessoas que se entregam totalmente no caminho, nos passos do Senhor, algo começa a acontecer. Quando Davi orientou seu filho Salomão, ele disse, lá em 1 Crônicas 28:9, se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Ele está dizendo, busque e você vai encontrar, mas se você abandonar, ele vai te rejeitar. Da mesma forma, Deus constantemente está dizendo, olha, busque e você vai encontrar. Mateus 7:7, não fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que busca, encontra, todo aquele que pede, recebe, a quem bate, a porta vai ser aberta. Assim é a nossa vida, irmãos. Deus sempre está dando um indicativo para com as nossas vidas. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento registra muitas recomendações de Deus para o povo não se esquecer dos seus compromissos. E começa lá, fala assim, olha, eu vou colocar algumas regras para você não esquecer dos seus compromissos. Creio que muitas dessas recomendações ou exigências ainda são válidas para a nossa vida. A Bíblia é um só, não mudou. Não somos tão diferentes daquele povo que foi chamado para ser o seu povo. Não somos diferentes. Se eles se desviaram de Deus, irmãos, para servir os outros deuses, também nós temos feito a mesma coisa. Quantas pessoas hoje se desvirtuam dos propósitos do caminho de Deus? Quantas pessoas iniciaram bem e hoje, infelizmente, não estão trilhando no caminho a qual deveria trilhar? É verdade que nós não criamos bezerro de ouro, mas fabricamos muitos outros ídolos e colocamos no lugar de Deus. Colocamos o trabalho em primeiro lugar, os filhos, casa, carro e tantas outras coisas, e deixamos Deus em segundo plano. Se der, eu vou para a igreja. E muitas vezes não é assim que nós temos que pensar, temos que agir. Eu falo que quantas pessoas hoje, infelizmente, não seguem o padrão a qual Deus tem determinado para as nossas vidas. Deixa Deus em segundo plano. Se fizer um friozinho, então, só o sangue do Cordeiro. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em Mateus, olha, tomara que na minha vinda não seja no inverno. Então você já fica pescando isso para vocês, porque faz um friozinho, a coisa aí já complica tudo. Se eles eram rebeldes, ingratos, irreverentes, também nós temos trilhado para o mesmo caminho. Nós não somos diferentes. Somos diferentes. Muitas vezes nós queremos apontar o erro dos outros, esquecemos de nós. O apóstolo Paulo advertiu Timóteo que nos últimos dias sobreviveriam tempos difíceis. Lá em 2 Timóteo 3:2-5, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também disso. Portanto, irmãos, o que eu quero dizer é que nós somos bastante parecidos com aquele povo que era chamado o povo de Deus. E quero fazer aqui uma pergunta aqui nessa noite, e responda para você mesmo. Por que sentimos tanta dificuldade em caminhar com Deus? Por que, irmãos? Por que sentimos tanta dificuldade? Será que
as coisas de Deus, ou melhor, será que as coisas do mundo têm sido mais atraentes para você? Por que nós estamos constantemente afastando dele, irmãos? Isso tem sido uma tônica, isso tem sido uma realidade. Sabe por quê? Porque Mateus 24:12 diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. Estão se esfriando. O que nos falta para manter-nos no caminho do Senhor? O que é que está faltando? Irmãos, questiona com você mesmo. Assim como o israelita, também nós negligenciamos algumas recomendações de Deus. O texto que nós lemos, irmãos, afirma que tudo que Deus faz dura eternamente. Tudo que Deus determinou tem validade para nós hoje, irmãos. Aquilo que Ele falou lá no passado tem validade para nós hoje. E terá validade até no momento que Cristo chegar. Vejamos algumas coisas, umas exigências de Deus. A primeira delas está registrada em Levíticos 6, 8, 13. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e para junto a este, depois despirá suas vestes e porá outras, e levará cinzas para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Olha só no verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aí eu pergunto: como que está o fogo do Espírito Santo sobre sua vida? Será que está acumulado de cinza? Será que ele está aceso verdadeiramente? Eu falo que essa é uma lei eterna de Deus. Essa lei do holocausto tinha uma característica: ela representava mais que a expiação pelos pecados cometidos. O alvo principal era expiação pelo pecado, arrancar o pecado de nós, tirar o pecado de nós. Essa expiação fala assim: remova tudo aquilo que está dentro de você, tudo aquilo que você acumulou, tira, tudo aquilo que está afastando você. Diz que a palavra do Senhor diz lá em Isaías 59:2, que a vossa iniquidade faz separação entre Deus e o homem. Aquilo que você comete, Deus se afasta. A oferta era consumida a pagar, mostrando que em qualquer tempo o povo poderia se apresentar diante do Senhor. Em qualquer tempo. Você errou, peça perdão, peça desculpa. Quando o povo deixou de se preocupar com a expiação, afastou-se Deus. Da mesma forma hoje é assim. Quando eu acho que aqueles erros que eu estou cometendo não tem nada a ver, é por isso que lá no inferno tem aquela placa: nada a ver. Cheio de gente, nada a ver. Porque afasta de Deus. O holocausto tinha que ser oferecido pela própria pessoa, como se ela mesma se entregasse como oferta a Deus. Ninguém poderia consagrar em favor do outro. Era um trabalho pessoal. Sabe aquele crente 6 horas? 6 horas por mim? Não, ora por você mesmo. Não é verdade? A pessoa tem que orar por ele. Não tem que ficar aguardando: ah, pastor, ora por mim. Ah, pastor, ora por mim. Ah, interceda por mim. Não. Você tem essa capacidade de interceder por você mesmo. Faça essa expiação na sua vida. Arranque tudo aquilo que não está te agradando. Agora, se o nosso coração não estiver aceso,
Nossa comunhão com Deus será apenas nominal. Porque não é fácil manter o fogo aceso, gente. Não é fácil. Porque exige um cuidado muito especial na nossa vida. O texto de Levítico 6, 10, 11, que lemos, descreve o trabalho do sacerdote. Pergunta para você mesmo: você tem sido sacerdote? Você tem sido sacerdote do teu lar? Como diz lá no verso 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. E não se apagará. Refere-se à necessidade de nós renovarmos a cada dia o compromisso com Deus. Você tem renovado o teu compromisso com Deus todos os dias? Se nós não conservarmos nosso compromisso com Deus, não adianta, irmão. Cuide para que seu altar não se transforme num altar de cinza. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão com o seu altar acumulado de cinza não é mais o verdadeiro adorador. E no final vocês vão entender o porquê estou dizendo isso. A segunda exigência está registrada em Êxodo 30, versículo 8. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará, será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Aqui temos a lei do incenso. Assim como o fogo do altar precisa estar sempre acesa, o incenso deve ser queimado continuamente. O que é incenso, irmãos? O incenso representa as orações dos santos que sobe a Deus. Apocalipse 5, 8 diz assim: ao receber os 4 seres viventes, os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluias! Então, quando você está orando, sobe como uma taça perfeito diante do Senhor. Não é uma oração de agradecimento daquilo que você vai comer no momento que você vai dormir. Não, irmãos. É muito mais. Queimar incenso é oferecer a Deus nossos louvores. Não apenas orações de petição, mas orações de agradecimento, de adoração, de glorificação, de gratidão, irmãos. Será que nós temos sido gratos ao Senhor? Será que nós temos sido gratos? Porque essa é uma lei eterna de Deus. Quando deixamos de orar e adorar ao Senhor, nós afastamos de Deus. Então não pare de orar, irmãos. Porque as nossas limitações ocorrem pela falta de incenso no altar da nossa vida. Aí eu pergunto para você: quanto de incenso você tem oferecido ultimamente a Deus? A palavra do Senhor diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Não pare. Não é falando as mesmas coisas, não. É você estar em comunhão constantemente com Ele. A terceira exigência, irmão, está registrada em Levítico 24, de 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Arão a conservará em ordem desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candelabro, candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. O candelabro, irmãos, deveria estar cheio, mantido sempre cheio. A lâmpada do candelabro dependia do azeite puro, irmãos. Azeite puro. Muitas vezes as pessoas dizem assim: será que cadê? Está lá o cálice. Aquele cálice é óleo comum? Não, irmão, é azeite. Azeite puro.
Tudo para Deus tem que ser puro. Ah, mas o azeite é caro. Glória a Deus, é para Ele. Não é de qualquer jeito. Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, enche de óleo. Encher de óleo? Misericórdia, para Ele é o melhor, irmãos. Para Ele sempre é o melhor. E aí pergunta, que tipo de azeite você está colocando na tua vida? Óleo de soja? De mamona? Tem que ser azeite, irmão, extraído da oliveira. Quando esta lei é esquecida, irmãos, a presença de Deus desaparece. Você sabia que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus? Sabia ou não sabia? 1 Coríntios 3,16, 6, 19. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus? Gente, nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos manter o altar, que é a nossa vida, sempre limpa e acesa. Não podemos deixar de queimar nesse altar o incenso que agrada a Deus. Irmãos, eu estava ministrando aí para os irmãos de intercessão. Aí eu falei, que muitas vezes quando nós falamos que quando o inimigo, quando o homem está cheio do inimigo, é expulso e a casa fica limpa, vem mais 7. Aí eu pergunto, como está a tua casa? Está cheio? Como está a tua casa? Está cheio? Mentira, irmãos. Quantos por cento Deus está na sua vida? Sabe por quê? Porque se a tua casa não está cheia, eu tenho só 50% de Deus. Se você tem só 50% de Deus, o outro 50% de quem que é? Satanás. Você pensa que o inimigo não entra? Entra, irmãos. Eu fiz até uma pergunta objetiva. O inimigo pode tocar na nossa vida? Sim ou não? Sim ou não? Não, irmãos. 1 João 5,18 diz: aquele que é nascido de Deus e não peca, o inimigo não lhe toca. Olha só, aquele que é nascido de Deus e não vive no pecado, o inimigo não toca. Agora, se você peca, ele toca. Se você pecou, ele te toca. Não, tem que ter permissão de Deus. Sabe o que é que as pessoas muitas vezes enganam, irmãos? É que fica vendo Jó, que o diabo ficou rodeando para ver. Sabe quem que é? E Deus apresentou Jó. Jó tinha pecado, irmãos. Os olhos, a palavra do Senhor diz que os olhos dele nunca viu uma virgem. E ele queimava incenso, holocausto todas as madrugadas, todas as madrugadas, pelo filho. Se porventura tivesse cometido pecado, então Satanás achou não, Deus mostrou. Você já viu o meu servo? Íntegro, justo? Não tem igual a ele. E as pessoas dizem, não, se não for permissão de Deus. Se não é permissão de Deus, a permissão de Deus diz, se você for puro. Aí o diabo tem que pedir permissão para Deus, para tocar na tua vida. Mas se você não é, porque a própria palavra do Senhor diz lá em 59:2 de Isaías, as vossas iniquidades foi separação. Se você pecou, não é que você afastou de Deus, é Deus, é que você se afastou de Deus. Deus não te afasta. É por isso que no momento que você se reconcilia novamente com o Senhor, em Tiago 4:8 diz, chegai-vos a Ele e Ele chegará a vós. Então venha novamente para mim. Venha novamente para mim. Sabe quando eu falo que a casa está vazia? Quando você é um fofoqueiro,
quando você é um mentiroso, quando você é um mal pagador, quando você é infiel, quando você realmente fica falado na boca de muitas pessoas, esse crente é caloteiro, não paga as contas, e essas pessoas é cheio de Deus. Deus colocou regras. É por isso que quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, disse: Lázaro, ele podia tirar a pedra. Ó, pedra, sai daí, tira a pedra. Tira a pedra da nossa ignorância, tira a pedra da nossa falsidade, do nosso orgulho. Ele disse: tira a pedra. E Lázaro saiu de lá assim, ó, amarrado. Tem muito crente amarrado pelo inimigo, muito crente amarrado, porque não se enche da plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. Tomara que não tenha, acho que aqui dentro não tem crente assim, que não paga a conta, não faz fofoca, não fala mentira. Que muitas vezes a manifestação do inimigo é contra essas pessoas? Porque não está cheio de Deus. Não está cheio de Deus. É um descompromissado com Deus. Depois eu falo assim: ó, se a casa estiver vazia, vem 7. Cuidado então, irmãos. Se você não é desse jeito, se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, se cuida. Se cuida. É por isso que muitas vezes a gente fica cobrando os irmãos. Irmãos, vamos, irmãos, vamos em frente, irmãos. Aquilo que muitas vezes nós dissemos assim: eu não posso fiscalizar casais de namorado, eu não posso. E eu sempre falo assim, de repente, à noite, a marcha nupcial toca. O que fala assim? Teneném, teneném, e aí complicou tudo. É verdade, irmãos. Aí fala que a casa está cheia. Cheia do quê? De pensamentos impuros, de lascívia, de situações que não agrada. Crente que fica em casa brigando, discutindo, está cheio do quê? Irmãos, a coisa é mais séria que a gente imagina. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo, vos conserve íntegro e irrepreensível até a volta do Senhor Jesus. Gente, nós temos que ter esse cuidado nas nossas vidas. Eu pergunto para você: você mente? Se você falar que não mente, eu não sei. Você faz fofoca? Você viu aquele irmão? Você viu o pastor? Nossa, aquela irmã, nossa. Gente, a coisa é séria, irmãos. Deus colocou uma regra na nossa vida, para que pudéssemos conservar íntegro e irrepreensível até a volta do Senhor. Que Deus nos ajude a recompor o altar da nossa vida, tira a cinza, porque se isso ocorre, pode ter certeza que o fogo está apagado. O altar está simplesmente apagado. Mas eu falo uma coisa para você, gente: não saia daqui desta noite antes de experimentar uma mudança no seu coração. Mas é para mudar, irmãos, não é para ficar brincando, não. As pessoas ficam assim: você ora? Eu oro. Você lê? Lê. Gente, não fica mentindo.
Pessoas que não gostam de ficar 2 horas no culto. Vai gostar de ficar no céu? Sabe quando? É verdade, irmãos. É verdade. Tem pessoas que, eu só vou domingo. Quinta não vou, sábado não vou. Será que no céu é assim? Oh Deus, o negócio é o seguinte, só vou domingo aí, ficar te adorando. Vai. Vai nessa. Vai nessa. Não é assim, irmãos. Não é assim que funciona. Tem pessoas, irmãos, que não abrem nem a boca para adorar a Deus. O diabo vem assim, com uma cola na boca e nos olhos. Dormindo. É terrível, né? É terrível, não? Quantas pessoas querem ir para o céu? Ixi, já vi tudo. Tem pessoas que fazem assim, tem pessoas que fazem assim, tem pessoas que fazem assim. Mas eu louvo a Deus porque vocês não estão mentindo. Vocês não estão mentindo. Porque quem quer ir para o céu de verdade, calma, água. Ele se prontifica a realmente viver a verdade. Por isso que Tiago 1, 22, 23, fala assim: irmãos, não seja meros ouvindo a palavra, mas praticando a palavra. Porque se você estiver simplesmente só ouvindo, você vai te enganar. Eu falo, irmãos, aquele que não é praticando a palavra é aquele que simplesmente fica contemplando seu rosto no espelho de uma forma natural. Oh, legal, hein? Beleza, show, show. Que isso, irmão? E muitas vezes as pessoas falam assim: pastor, você está muito exaltado. Não estou exaltado, irmãos. Eu quero que vocês sejam participantes da glória eterna do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. É isso que Deus quer, irmãos. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, de qualquer maneira. Quem aqui entrou na faculdade de qualquer forma, de qualquer maneira? Ou vocês tiveram que regaçar, estudar dia e noite para você entrar? Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem que estudar, irmãos. E agora para o céu é também a mesma coisa? Gente, abre lá 10, 25 de Hebreus lá, por favor. Todo mundo leia junto aqui, ó. Não está vendo, irmão? Não deixemos de congregar, como é costume de algum. Eu vou ver pela live. Mentir, não matam. Eu nunca vi, irmãos. Eu falo até por mim. Se eu falar que vou assistir pela live, eu estou mentindo, porque eu não gosto de live. Porque de repente dá uma dor de barriga, dá vontade de ir no banheiro, a vontade de tomar água, depois acabou. Eu falo assim: tudo isso é papo furado. Então nós temos que parar de se comparar com Jó. Seria até bom. E fazer que nem Paulo, lá de 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imite a mim, olha para mim, imite a mim.
É por isso que muitas vezes eu falo, quando Paulo falava lá em Gálatas 2:20, já não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Aí eu pergunto para vocês se Cristo está em vocês. Cristo está em vocês? E Cristo faria o que vocês estão fazendo? Ninguém fala amém? Hã? Percebe o que eu estou dizendo, irmãos? A coisa mais difícil que a gente imagina. Por isso que a palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitas vezes eu falo assim, mas que isso, Deus? Mas eu estou começando a perceber uma realidade. Já pensou? O Senhor Jesus na mesa, aguardando a sua noiva entrar. Aí ele vem assim, cadê a noiva? Ah, muitas noivas estão com a veste suja. Vocês saíssem daqui de uma forma diferente. Feche seus olhos. Eu não vou falar mais não, porque senão eu vou ficar exaltado aqui. Mais que eu estou. A minha esposa fica me controlando. Fala, não, mas não tem problema, pode falar, ficar me controlando. Feche seus olhos.